Galera, hoje eu vim falar da minha informática. Eu tive contato primeira vez com computador em 1994. Muitos têm raiva de computador, mas ele veio para facilitar a nossa vida e você tem que achar uma forma de facilitar a sua. Alguns têm raiva, outros têm medo, outros têm receio. Muitos que estão vendo esse vídeo já nasceram já na era da internet no celular, mas antes a internet era discada, era um barulho antes, você podia ir no banheiro tomar uma água e ainda quando você voltasse ainda não estava conectado. Mas hoje em dia está muito mais fácil. Você pode acessar do seu celular a qualquer momento. Quando você faz um curativo no seu dedo, passa lá um band-aid, você se sente médico, enfermeiro, só porque receitou um remédio, um chá. Mas e por que que muitos se sentem TI, o técnico de informática, quando destrava uma folha de uma impressora? Ou quando resolve um problema fácil? Se eu receitar um Tilenol, receitar um Cataplan, eu posso dizer que eu sou médico. Às vezes as pessoas têm falta de respeito com a profissão dos outros e isso não é bom. Então, para você não passar muita vergonha, eu vou te explicar hoje a respeito de informática e assim você tem uma noção do que se trata essa área. As pessoas fazem um cartão, às vezes, no Word, no Excel, no PowerPoint, nesses programas básicos e acreditam já que já pode ser um design gráfico, já pode trabalhar com isso. Também já passei por situações que terminava o conserto e explicava para o cliente falava, é só isso? Você já viu aquela frase, não é apenas apertar o parafuso, mas saber qual parafuso apertar. É isso que fazer na área de informática, ser um TI, ou ser um design, trabalhar com manutenção, não é apenas apertar um parafuso, mas saber qual parafuso apertar. A empresa te chama, você chega lá e fala, a situação é essa, o problema é esse. Para resolver você tem que fazer isso, fazer aquilo. Aí sempre tem uma pessoa que diz, não, o problema não é esse. Aí a gente se pergunta, se você sabe qual é o problema, por que você não conserta? Assim como a gente deduz também, às vezes a gente pensa que dor de cabeça com um remédio qualquer já funciona. Mas nem sempre, às vezes pode ser colesterol, pode ser algum problema pior. Então, cada área, cada caso é um caso e a gente tem que respeitar a área do outro. Pode até parecer ignorância da minha parte, porém isso acontece quando a pessoa tenta intervir na área do outro. Então, cada um na sua área e todo mundo fica feliz. Porque assim, se um médico diz que você tem um tumor, você não vai discutir com ele, não vai bater boca. Se ele fala que você está com um problema grave, você não, qual é o seu argumento contra ele? E por que as pessoas sempre têm um argumento contra o TI? Se um mecânico diz que existe um problema no seu carro e ele falar a peça tal, você não vai bater boca com ele e vai dizer que ele está errado. Você respeita ele, paga, compra a peça e assim o seu carro vai estar pronto. Assim você também deve respeitar os profissionais de TI, porque eles sabem o que estão fazendo. Quando você pergunta para uma pessoa qual é a sua profissão e ela fala médico, você já fica satisfeito? Não. Você pergunta que área é, você é ginecologista, você é ortopedista, você é cardiologista. Você pergunta a área dele e não só médico por ser médico. Assim também como profissional de informática, cada um tem uma área. Então, assim como médico, você também tem que perguntar para a pessoa em que área que ela atua. Não é porque a pessoa trabalha com informática que ela sabe fazer tudo de um computador. E saber se ele trabalha com o seu problema. E não porque fala, eu trabalho com informática, que ele tem que saber de celular, saber de antena de Sky, de qualquer equipamento eletrônico. Não, ele sabe de determinada área. E hoje nós vamos falar a respeito, porque você não conversa com um ortopedista falando sobre cirurgia do cérebro. Você não fala com um cardiologista falando de tornozelo. Você precisa saber a área que ele trabalha para assim começar a fazer as perguntas. E eu já trabalhei de suporte de software e as pessoas, quando eu falava isso, elas pensavam que eu era o programador. O suporte ele tem que ter o conhecimento do sistema e assim consertar o erro. E vale ressaltar também que cada sistema tem uma programação diferente. Não é porque você sabe dar suporte num sistema X que você consegue dar o suporte no sistema Y, porque a programação pode ser diferente, a linguagem de programação pode ser diferente, mas você tem uma noção do porquê você trabalha com a X, então provavelmente vai ser mais fácil você trabalhar com a Y. Se você ser suporte, não é que você programa. Nós temos que entender também que informática elas geram vários empregos, várias áreas, direto e indiretamente. Por exemplo, você vê o profissional de fotografia, ele precisa de um software porque ele vai produzir uma imagem melhor, ele vai usar softwares
melhorar a foto do cliente. Então ele tem que usar softwares. Ele trabalha indiretamente com informática. A profissão dele é fotógrafo, mas ele precisa da informática. Existe também sobre o usuário e quem produz algo com software. Não é porque a pessoa que trabalha no mercado, passando os produtos, ela é profissional de informática. Ela trabalha com aquele software. Se botar ela em outro software, ela vai ter problemas, vai ter que se readaptar a outro software. Então as pessoas pensam que por ser usuário de informática, trabalhar com computador, é um profissional da informática. Se você tiver interesse de conhecer novas profissões, eu vou fazer vários vídeos falando a respeito de várias profissões na área de informática. Então, se você tem interesse, segue esse canal que você vai ter novas dicas e novas informações. Eu vou falar aqui só de algumas profissões para você ter noção de que existem várias áreas, não é apenas uma coisa só. Assim como a medicina tem várias áreas, a informática também tem várias. Por exemplo, para você fazer um vídeo desse que eu estou fazendo com edição, você tem que ser você praticamente é um profissional de vídeo. Você é um videomaker, você pode ser um produtor de vídeos. Assim também para produzir vídeos são vários programas. Para você trabalhar nessa profissão, você tem que entender que existem vários softwares que vão te entregar um resultado. Às vezes a pessoa trabalha com um, eu posso fazer com o outro, mas no final vai dar o mesmo. Ou seja, isso pode ser uma profissão, porque a profissão é quando você pode gerar dinheiro. O design gráfico ele é específico, porque ele tem que ter noção de cores, ele tem que ter noção de tamanhos. Não é apenas fazer uma arte e está tudo certo, porque é diferente uma arte para a tela, que é um formato de cores totalmente diferente da impressão. Ou seja, se você mandar imprimir do jeito que está na tela, não vai sair no papel. Então é totalmente diferente. E tantas outras informações que tem que ter um design gráfico que mexe com impressão do que um design que faz só arte. Também existe quem trabalha com manutenção de computador, que é o desktop, é totalmente diferente de quem trabalha com notebook. Muitos que trabalham com PC, se não fez um curso para notebook, não vai saber trabalhar no hardware dele. No software até vai ser igual, mas no hardware é totalmente diferente. As conexões, tem uma nova tecnologia. Na área de programador existem várias linguagens. Existe Java, HTML, PHP, C++. Então cada linguagem é totalmente diferente. A pessoa que programa em C++, ela pode ter uma noção de como programar em HTML, mas não é a área dela. Então cada um tem sua área. Mesmo dentro da programação existem vários tipos de programadores, de linguagem, assim como nós temos a linguagem de português, inglês, tailandês, finlandês, alemão, assim também tem linguagens de programação. Então, às vezes, o programador pode fazer programa para supermercado, mas ele não vai saber fazer um site. Ele pode ter uma noção, mas não é especialista em fazer site. Existe também o profissional de redes, porque as pessoas pensam que fazer rede de computador é só conectar um no outro ou num switch e pronto, já é o profissional já pronto, capacitado, já é um TI, mas na verdade não é isso, vai muito além. Hoje eu quero que vocês entendam que trabalhar com informática é a mesma situação de quem trabalha com medicina. Você não é simplesmente médico, você é especialista em algo. Assim também como na informática, você também é especialista em alguma área. Você pode ter noção de outras, mas você é especialista. Então, quando a pessoa falar que trabalha com informática, não vai entregando o celular na mão dela e pedindo para consertar. Primeiro pergunte o que ela trabalha, o que ela faz. Essa é a dica para você não passar tanta vergonha. Eu vou estar depois fazendo outros vídeos sobre o que é ser um profissional de TI, sobre o que é ser um designer, entre outras profissões. E é isso aí, até o próximo vídeo.